Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela audiência, você que sempre aos domingos, né? Abre a sua TV, nos assiste, vai tomando seu café e se informando, tendo as informações da área de previdência, de direito do trabalho, dos servidores públicos. Hoje tem, hein? Hoje tem o nosso quadro especial aí dos servidores públicos. Você que é empreendedor também, tem boas dicas na palavra do especialista Fortes. Tem o Dica Trabalhista, que é o nosso quadro de consultoria trabalhista, e a consultoria previdenciária que está aberta. A partir de agora você pode mandar a sua dúvida, a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail e tem o @programa Boca no Trombone, a nossa conta no Instagram, nosso canal lá no YouTube e também a nossa fanpage lá pelo Facebook. Cardápio farto para a sua participação. Vamos juntos aí nessa meia hora. E nessa meia hora a gente vai debater um tema, olha, tá difícil de falar alguma coisa. Fundo Eleitoral 2022. O que dizer? Hein, pessoal? Está aumentando esse fundo de 2 bi para 5,7 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Para utilizar-se aí em pouco mais de 45 dias, que é o tempo da propaganda política, o tempo da campanha, né, para o próximo ano. Tem muita celeuma, muito debate. Queremos saber a sua opinião. O que vocês acham? Tá certo investir tudo isso em eleições? Tá certo em aparelhar ainda mais os partidos políticos? Né? Fundo eleitoral, lembrando que tem o fundo partidário, né? Não esqueçam, tem o fundo partidário. Participe e opine pelos nossos canais de interatividade. Vamos com os nossos convidados? Vamos sim. Está conosco a Matraquato, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e o representa, né, a associação, o seu presidente, Thiago Malman Sulzbach. E ele diz: Fundo Eleitoral 2022. Bom dia, Solano. Bom dia, demais participantes do programa Boca no Trombone. Bom dia aos nossos telespectadores. Solano, o tema do momento é o fundo eleitoral, mas eu queria fazer uma pequena distinção aqui que eu não tenho observado na imprensa. Diferente do fundo eleitoral, nós temos um fundo partidário, esse sim criado em 1995 para manter os partidos políticos funcionando. E o fundo eleitoral foi criado em 2017, numa época em que no Brasil se debatia a pertinência ou não de contribuições privadas para a campanha. Naquele momento, no Brasil, chegou-se à conclusão, Solano e telespectadores, que a origem da corrupção no Brasil era justamente as contribuições privadas de empresas para, seja partidos, seja candidatos. Por conta disso, o Congresso decidiu criar um fundo público, o fundo eleitoral, de modo a compensar essas circunstâncias de que empresas não podem mais contribuir para campanhas eleitorais. Esse fundo teve origem, portanto, na ideia de combate à corrupção. E eu tenho observado poucas pessoas comentar essa sua origem. Mas, não obstante isso, nós temos que, evidentemente, estar vigilantes ao valor desse fundo. E eu acho que esse é o ponto que nós temos que debater nessa manhã de domingo, Solano. Justamente, doutor. E a questão do valor, o Executivo Federal chegou a dizer que teria que aumentar em razão da inflação. Mas calma lá, veja só. O fundo do outro ano tinha a despesa prevista no orçamento de 2020 de 2 bi, né, para o fundo eleitoral. Aplicando-se a mesma despesa, sobre essa mesma despesa, o índice de inflação, que é o INPC, chegaríamos a 2,2 bi. E muito longe dos 5,7 bilhões, né, que o Legislativo Federal chancelou e agora está na mesa do Executivo Federal para aprovar ou não. Muito, mas muito longe. Vamos com mais uma participação, mais um convidado? Vamos sim. Agora os servidores públicos aqui do estado do Rio Grande do Sul participam com o seu presidente, Sérgio Arnaud. E ele diz, ou tenta explicar, o Fundo Eleitoral 2022. Estamos diante de um impasse relativo às eleições de 2022, do próximo ano. Aquelas que o governo Bolsonaro não quer que se realizem porque teme perder e aposta num golpe de Estado. Pois bem, estas eleições são emblemáticas e muito importantes.
porque é a festa da democracia, é o momento em que aqueles que acham que se equivocaram vão mudar o seu voto. Aqueles que acham que devem mudar, vão mudar o seu voto. Aqueles que acham que querem democracia, vão agir. Porém, o que não se justifica é a multiplicação do fundo eleitoral de 1,7 bilhões de reais para 5 bilhões de reais ou mais. É uma insensibilidade nesse momento em que o Brasil procura retomar um mínimo de normalidade em face dos ocorridos, das consequências graves em função da pandemia que vitimou 570 mil brasileiros. Inclusive, ainda sobre essa grande discussão, esse grande debate, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse que a Casa Civil, né, está tentando fechar um grande acordão, né, para aprovar o fundo, não nesse patamar já chancelado pela Câmara de 5,7, mas de 4 bi. O que, convenhamos, também é um valor muito elevado, né, fica muito além do que havia sido aprovado no ano passado. Mas vamos para a nossa consultoria? Vamos sim, a gente já está recebendo as primeiras perguntas, as dúvidas de direito previdenciário. E aí, meu diretor, vamos aqui para o nosso telão, para a gente colocar a nossa convidada de hoje, a doutora Maíra Mota Guiotto, do Mota Guiotto Advocacia. A gente agradece sua participação, doutora Maíra, e já lhe dá um bom domingo, né? Um domingo diferente, domingo dos papais aí, aliás, né? Um feliz dia dos papais aí para todo mundo que está na nossa audiência. Obrigado por atender o convite, um bom domingo. Bom dia, doutor Solano, uma alegria estar novamente aqui no programa. Já te desejo a ti e aos telespectadores um excelente feliz Dia dos Pais, né? Um dia muito festivo, espero que todos possam ter um dia bom aí com a sua família. Verdade, verdade. Estendo aí para o seu esposo aí, para o doutor Gustavo. Doutora, primeiras questões que já estão vindo aqui. Primeira que chega é do Jonas. Ele disse que o pai faleceu, não tinha se aposentado, iria se aposentar agora, no próximo outubro. Ele quer saber se a mãe vai ter direito a ficar a pensão, com a pensão dele, apesar dele não estar aposentado. Excelente pergunta, né? Na verdade, a gente precisa avaliar que o fato dele não estar aposentado quando do óbito, né, não impede que a mãe do Sr. Jones receba o benefício. A única coisa que é preciso verificar é se o pai dele estava contribuindo para o INSS, ou seja, né, estava com a qualidade de segurado, né, mantendo ali as contribuições, ou mesmo que não estivesse contribuindo imediatamente antes do óbito, que tem algumas contribuições num periodinho ali, né, de no máximo 12 meses, em média, para verificar essa qualidade de segurado. Se estiver tudo ok, a mãe dele vai poder se habilitar para receber o benefício, sim. Certo. Outra questão da Mari, aqui do bairro Leopoldina, aqui na capital. Diz que tem 52 de idade, 23 de contribuição. E atualmente ela não está trabalhando. Logo, vai voltar a contribuir. Vale a pena eu contribuir com valores mais altos para ter uma aposentadoria de valor mais alto? É a dúvida da Mari. É a dúvida da Mari e acho que de muitas pessoas, né, doutor Solano? Essa pergunta é muito pertinente. Nesse caso, como a gente não tem maiores elementos, né, é importante duas questões, né? É importante que ela busque um advogado da confiança dela, né, para buscar um serviço que a gente chama de planejamento previdenciário. Por quê? Porque o cálculo da aposentadoria, principalmente depois da reforma, ele envolve a análise do histórico contributivo. Então, fazer uma projeção futura sem avaliar esse histórico para verificar se aumentar ou diminuir não vai ter o impacto, né? Sem o cálculo do histórico é praticamente impossível da gente fazer essa avaliação. Lógico que toda vez que a gente tem contribuições altas, isso vai repercutir no benefício, mas por vezes o investimento não vale a pena o retorno que se vai obter ali adiante. Por isso é imprescindível fazer os cálculos e buscar então um profissional da confiança para estar fazendo o planejamento previdenciário. Tá certo. Doutora Maíra fica com a gente respondendo as dúvidas de previdência durante o nosso programa de hoje. Tem dúvida de direito do trabalho? Pode encaminhar. Logo mais tem o Dica Trabalhista. Você também que é servidor público, encaminhe para a gente a sua dúvida. Temos ainda os direitos dos servidores. E consultoria previdenciária? Tem na rádio? Sim, tem no Boca do Trombone da nossa Rádio Bandeirantes. Olha só.
Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. FM 94,9, o dial da nossa Rádio Bandeirantes. Curta o Boca lá sempre aos sábados. Vamos para ouvir o recado do nosso parceiro Banco de Alimentos. Sim, porque a causa da fome, pessoal, é essa, ó. Não pode esperar. Na tela agora. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa importante causa aí, entre no portal doealimentos.com.br e faça a sua doação. Boca de hoje está perguntando, Fundo Eleitoral 2022, o que dizer? Vamos ouvir mais? Vamos. A Matra 4 retorna aqui com o seu presidente, o Dr. Tiago Malman Sulzbach. Então, Solano e demais ouvintes, como nós havíamos comentado na primeira fala, em realidade, por si só, o fundo eleitoral ele não é uma má ideia. Ele foi criado, foi jungido, foi de alguma forma gestado de modo a tentar combater a corrupção. A origem da corrupção, se discutia no Brasil de 2017, eram exatamente as campanhas políticas. Por isso se criou um fundo público eleitoral para financiamento das campanhas. No entanto, Solano, não vou me furtar de dizer que 5,7 bilhões de reais para esse efeito é muito dinheiro, é demais e de fato não dá para apoiar a ideia. Ainda que com nobres objetivos na sua origem, me parece, para usar uma expressão gaudéria aqui do Sul, Solano, que passou do fio esse projeto. Passou do fio e ele está exagerado ao extremo. E por isso nós temos que dizer aqui que é possível ainda consertar. Tomara que o Congresso tenha a sensatez de revisar isso. E através de uma ação de parlamentares federais, a questão chegou ao STF, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, né, e ela está querendo explicações, né, de por que o trâmite dessa votação, né, da aprovação do fundo eleitoral, não teve um prazo razoável. Veja só, pessoal, mais de 2.600 emendas foram avaliadas numa única sessão. É pouco razoável, certamente. Ainda pende de explicações ao STF essa questão. Nova participação da FESERX com o seu presidente, Sérgio Arnaud. É certo que a democracia tem custo. E esse custo é importante, porque nós não podemos depender de financiamento do narcotráfico, financiamento de empresas, financiamento de milícias. Nós temos que depender de financiamento da democracia. Mas isso não pode ser levado a esse extremo que está sendo levado por força de articulação, não apenas do Centrão, como de um conjunto de partidos que vê nesse momento a possibilidade de encher os bolsos, multiplicando por 3 aquilo que foi reservado e que foi gasto nas eleições anteriores. Isso não se justifica. Nós não podemos conviver com tamanho tipo de irresponsabilidade quando tem famílias por todo o Brasil precisando de dinheiro para comer no seu dia a dia, roendo o osso cru. Comparando, né, esse valor todo, 5,7 bilhões, daria para comprar todas as vacinas que os brasileiros necessitam para o combate da Covid-19. Todas, pessoal. Continuamos com a nossa consultoria. Daqui a pouquinho, dica trabalhista, hein? Agora voltamos aqui com a consultoria previdenciária. Hoje a gente está recebendo a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advocacia. Doutor Paulo Dornelles, ele diz que é autônomo, de carteira assinada tem apenas 2 anos, né? E depois desse período se tornou vendedor e deixou de contribuir. Hoje ele tem 57 de idade e ele quer saber o que ele tem que fazer daqui para frente para fins da aposentadoria. Acho que mais um caso aqui, né? A senhora falou há pouco aí do planejamento previdenciário, mais um caso, né, doutora? Mais um caso.
Bom dia, Sr. Paulo, né? Para que o senhor possa se aposentar, é necessário contar com no mínimo 15 anos de contribuição ou 65 de idade, né? Então, esses 2 anos de carteira assinada vão estar computados, né? Mas será necessário ele comprovar esses recolhimentos de autônomo. Então, precisaria verificar se ele efetivamente já fez esses recolhimentos, e aí quanto, né? E se ele ainda não fez, retomar as contribuições o quanto antes, né? Para retomar não só a qualidade de segurado, mas poder implementar aí o número de contribuições necessárias. Lembrando, né, doutor Solano, que Sim. a contribuição em dia, ela não ofere só o direito à aposentadoria, mas também a cobertura de outros benefícios, né, que por vezes acabam sendo esquecidos e lembrados só quando o segurado vai precisar e aí acaba não tendo a cobertura do INSS. Verdade. Como, por exemplo, o auxílio incapacidade, bem lembrado pela doutora. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais dúvidas de previdência, porque agora a gente, vira a chave, muda, vai lá para o direito do trabalho. Chegando aí, o seu Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano e queridos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje vai responder a dúvida enviada pela Caroline, final do telefone 3929. Ela diz que recebeu aviso prévio, fez os exames demissionais, porém, antes de ir assinar a rescisão, ela sofreu um grave acidente e ela nos questiona o que ela deve fazer, se ela deve encaminhar auxílio-doença ou se ela solicita que a empresa encaminhe. Caroline, depende. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado, mas o término do contrato de trabalho é sempre o último dia trabalhado. Então, se você teve um aviso prévio trabalhado e sofreu um acidente de trabalho, sem dúvida nenhuma, não assine a rescisão. Você tem que comunicar à empresa, a empresa vai emitir uma CAT, comunicado de acidente de trabalho, e vai lhe encaminhar para um auxílio-doença acidentário. Da mesma forma, se você sofreu um acidente fora da empresa, porém no curso do aviso prévio, você deve também avisar a sua empresa para que ela providencie o seu encaminhamento ao INSS. Agora, se o seu aviso prévio foi indenizado ou se o seu acidente foi após terminar o aviso prévio trabalhado, aí já finalizou o seu contrato de trabalho. Você pode sim assinar a rescisão, porque a assinatura é uma mera formalidade para você receber as parcelas rescisórias e os documentos. Mas não se preocupe, porque você mesmo pode encaminhar o auxílio-doença no INSS, porque o empregado ele não perde a qualidade de segurado logo que termina o contrato de trabalho. O Dica de hoje fica por aqui, um abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Diego Paim, e uma saudação especial a ele, né? Essa semana ele virou papai, papai do Léo, chegou aí com muita energia, então parabéns, né? Que comemore bastante esse domingo aí. Vamos para o espaço de notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS? Vamos lá. A comissão, juntamente com a Comissão Especial de Precatórios e a Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, externa sua preocupação com a ideia do governo federal alterar a sistemática de pagamentos precatórios 2022 através de PEC que permitiria o parcelamento. O precatório é uma espécie de requisição de pagamento de determinada quantia que a Fazenda Pública deve pagar ao cidadão, em decorrência de condenação judicial, e que tais valores são inscritos em proposta orçamentária para posterior pagamento. A OAB não concorda com a alteração da regra da Constituição e o STF se manifestou no mesmo sentido já em outras ações. O não pagamento dos precatórios desprestigia a imagem do país junto aos investidores essenciais nesse momento em que se busca a recuperação econômica do país. A OAB manifesta sua total contrariedade a qualquer tentativa de não pagamento dos precatórios, clamando ao Congresso que não acolha a proposta que venha a relativizar seu pagamento. O Estado deve servir ao cidadão e não o cidadão ao Estado. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca no Trombone. Vamos para mais um quadro de consultoria? Vamos sim. Você, servidor público, né? Estava esperando, chegou a sua hora. Está na tela o Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a dúvida do Hamilton.
Bom dia. Sobre a lei das filhas mulheres pensionistas do IP. Sou funcionário aposentado da SUSEP. A filha tem 24 anos e nunca casou. Ela tem direito à pensão? Pois bem, a pensão por morte, Hamilton, ela se regulamenta com a lei vigente na data do óbito. Vamos considerar que esse óbito aconteça hoje, tá? Então, o que vale hoje é a Lei Complementar 142 de 2018, essa que regulamenta a pensão por morte no IP, tá? Então, assim, a filha vai ter direito à pensão por morte até os 21 anos, até os 24, se comprovar que é estudante universitária, né, e fazer essa comprovação lá durante o IP, e depois dos 24, só se ela for considerada inválida, com deficiência grave ou com deficiência intelectual. Ou seja, se a filha não tiver deficiência intelectual, se não tiver deficiência grave, se ela não tiver invalidez, ela não vai receber a pensão por morte depois dos 21 ou depois dos 24, se for estudante, tá bom? Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV. Valeu, obrigado, doutor Marcelo Tassinaro, nosso especialista em direito dos servidores. Mais uma de consultoria previdenciária, hoje com a doutora Maíra Mota, do Mota Guiotto Advogados. A Janete, lá de Pelotas, ela diz que paga o INSS 3 vezes por ano. Ela quer saber se perde a qualidade de segurado, doutora? Não, nessa sistemática não perde a qualidade de segurado, né? Mas é importante avaliar o custo e benefício dessa estratégia, né? Porque pode impactar diretamente no cálculo do benefício que ela vir a ter direito futuramente. Tá certo, avaliação, né? Avaliação previdenciária para ela. Mais um quadro de consultoria, você é empreendedor? Quer saber das novidades? Chegando aí, a palavra do especialista Fortus. Olá, é uma satisfação estar aqui novamente na Bandeirantes, no programa Boca do Trombone, para trazer um assunto de interesse de todos, em especial dos empreendedores e dos empresários, que é a avaliação de empresas, também denominada pelo mercado de valuation, ver quanto vale uma empresa, né? Muitas pessoas também pensam que apenas grandes empresas podem contratar esse serviço, quando na verdade todas as empresas podem contratar para saber quanto vale a sua empresa. Às vezes não é somente a soma de ativos como máquinas, equipamentos, veículos, dinheiro na conta, estoque. Outros fatores também são considerados numa avaliação de empresas, como a marca, carteira de clientes, ponto comercial, né? São alguns, rede de fornecedores, equipe, são alguns pontos que também devem ser levados em consideração. No mercado se utiliza 2 métodos. Um é o fluxo de caixa descontado, em que se olha os últimos anos da empresa, por exemplo, os últimos 3 anos histórico de faturamento e de lucratividade, e se faz uma projeção estatística para os próximos 5 anos. E depois traz esse faturamento, essa lucratividade a valor presente, que esse é o fluxo de caixa descontado. Outra forma é fazer uma referência com os valores praticados no mercado, naquele setor de atuação, né? Então, quanto as empresas daquele segmento estão sendo vendidas. Então, também se faz essa referencial comparativo. Nós, da Fortus, utilizamos os 2 métodos. Em qual momento que se necessita dessa avaliação de empresas? Né? Quando alguém está querendo sair do mercado, quer viajar, quer se investir em outros negócios, né? Quer vender a empresa, quando um sócio quer sair da sociedade, né? Numa situação de inventário, né? Ou quando uma empresa quer entrar no mercado novo e quer adquirir novas empresas. Então, são situações que é solicitado esse serviço de valuation. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, João Custódio. Boa dica aí para você, empreendedor. Paradinha pro mate, pro café, a gente já volta. Tem mais consultoria previdenciária, mais debate, tem educação financeira, muita coisa aqui no Boca do Trombone. De volta
volta com o Boca, seu espaço de consultorias e debates. E o debate de hoje é sobre o Fundo Eleitoral 2022. O que dizer? Vamos para as conclusões dos convidados? Vamos sim. Chegando aí a Matra 4 com o seu presidente, Thiago Malman Susbach. Solano e demais participantes do programa, nossos telespectadores, fica aqui nosso muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar desse programa. Deixar a nossa nota final agora, no sentido de que, apesar de ser uma boa ideia, aparecer ser uma boa ideia no começo, o fundo eleitoral, esse episódio nos revela que o custo da liberdade é a eterna vigilância. Nós precisamos estar sempre vigilantes enquanto sociedade, que até mesmo as boas ideias precisam de alguma supervisão. Esse é bem o caso, esperamos honestamente que seja através de veto do Executivo, seja através de manutenção de eventual veto pelo Legislativo, seja através de alterações próprias do Legislativo, que essa questão seja bem equacionada e que voltemos a patamares razoáveis para o fundo eleitoral, que se foi muito boa a ideia no começo, se teve essa noção de evitar a corrupção, agora, para usar uma expressão gaudéria, Solano, passou do fio. E isso a gente não pode admitir enquanto sociedade. Muito bom dia a todas e a todos. Verdade. Conclusão da FECERGS com o seu presidente, Sérgio Arnaud. Para finalizar, eu digo que é preciso extremo cuidado e bom senso nessa hora. Nós não podemos depender nem dos banqueiros, nem dos grandes empresários para elegerem as suas bancadas, muito menos do narcotráfico, muito menos das milícias. Nós temos que saber equilibrar tudo isso e fazer com que a democracia se financie dentro de regras, dentro de parâmetros aceitáveis, porque nós temos uma campanha muito curta, uma campanha eleitoral de pouco mais de 60 dias. Portanto, não se justifica elevar da forma como se pretende, assim como não se pode voltar ao velho dilema de acabar com o financiamento popular para a democracia e assim jogar os nossos deputados no colo do grande capital. Era isso, um abraço, até o próximo fim de semana. Rapidíssimo, o Levino, a última dúvida de Previdência, ele quer saber sobre revisão da aposentadoria. Aposentado desde 2015 e pegou o fator previdenciário. Tem como recorrer, doutora Maíra? Doutor Solano, infelizmente o STF já decidiu que o fator previdenciário é constitucional. Então, se a intenção dele for apenas afastar o fator previdenciário, a revisão não vai ter êxito. Tá certo. Muito obrigado, um bom domingo, até uma próxima. Bom domingo, muito obrigada, um abraço a todos. Doutora Maíra Mota, nossa consultora previdenciária. Vamos fechar de consultoria? Vamos sim, falar de finanças. Chegando aí, o nosso Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje temos que falar sobre o tema Fundo Eleitoral 2022. O que dizer? O que vamos dizer onde um país que nos últimos 6 anos se investiu 5,5 bilhões de reais em saneamento básico e somente no fundo eleitoral de 2022 será de quase 6 bilhões de reais. Aonde a população está passando fome, a população está com sérios problemas em relação à nossa pandemia, com investimentos baixíssimos na área da saúde, nessa parte de saneamento e em educação, e a gente aumentar praticamente em 3 vezes os gastos em fundo eleitoral, em que de 2018 e 2020 foram de 2 bilhões de reais e agora está indo para 6 bilhões. Eu não tenho muito o que dizer, somente pedir desculpa a toda a população brasileira pelo que a gente está passando nesse exato momento. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Fechou, gente? Até domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV com mais um Boca no Trombone. Até lá!